Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vlog aqui, um bate-papo comigo que eu tenho. Tô tentando gravar toda semana, gente. Vamos ver se a gente consegue manter isso daí por um bom tempo. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda. Para quem não conhece ainda, meu nome é Eric Schulz, eu sou um dos diretores do Naradeva Shala. Tem esse quadro aqui onde a gente bate um papo bem bacana, um bate-papo olho no olho. Eu trago vocês aqui para dentro da minha casa, dentro da minha intimidade, para a gente falar de alguns assuntos. Esses assuntos podem ser assuntos que estão acontecendo no cotidiano ou alguns assuntos ligados ao nosso dia a dia realmente aí do planetinha chamado Terra, né? Ou do nosso meio, qualquer coisa que a gente venha trazer. Então hoje eu vim falar com vocês sobre a Ayurveda do Norte e a Ayurveda do Sul. Qual é o melhor, qual escolher, afinal de contas, qual é a diferença e se existe uma diferença. Então, logo depois da vinheta, a gente bate um papo sobre isso. Fui! Então, estamos de volta aqui. Vamos tentar aqui, antes de começar esse mais um bate-papo, eu queria até avisar todo mundo que a ideia desse vlog, a ideia desse bate-papo comigo aqui, nessa intimidade, nós dois aqui, você aí do outro lado, eu aqui, a gente se olhando, conversando, trocando aquela ideia, eu não tenho a intenção nenhuma aqui de ser dono da verdade, de trazer o melhor, esse é o melhor conhecimento, nada disso, sabe? Esse papo que rola muito no nosso meio, sabe? Todo mundo é o dono da verdade, todo mundo é o guru, todo mundo é o melhor professor. A minha ideia é justamente o contrário, é tentar trazer o meu ponto de vista, se esse ponto de vista te auxiliar em fazer você pensar por uma outra perspectiva, ou tentar olhar as coisas por um outro ângulo, ótimo, a minha ideia é essa, sabe? Não existe no Ayurveda o dono da verdade, porque o Ayurveda, ele é todinho baseado em pontos de vista, então cada pessoa vai ter um ponto de vista diferente, por exemplo, e que bom que todo mundo tenha pontos de vista diferentes, a gente aprende com várias pessoas a mesma coisa. E é um pouquinho sobre esse assunto que a gente vai acabar falando hoje. Então se você tiver algum comentário, tiver alguma recomendação, quiser falar alguma coisa, deixa um recadinho aqui embaixo, a gente vai ter um enorme prazer de responder. Eu tô muito feliz, muita gente deixou no outro vídeo e estão continuando colocando like, se inscrevendo e tudo mais. E a partir de agora eu vou usar esses vlogs também para mostrar para vocês algumas coisas que eu recebo e alguns produtos, algumas coisas que eu acho legal a gente divulgar, né, e falar pro público. Como é um bate-papo, então eu queria mostrar para vocês. Eu recebi, faz um tempinho já, tá aqui até aberta, da querida Karine lá do sul, da Fátima Karine. Eu recebi, eu e o Badri, recebemos essa maravilha aqui de Kumkumadi. Para quem não sabe, Kumkumadi é uma pomada feita com várias ervas maravilhosas para rejuvenescer a pele. Também é boa para acne, uma série de coisas. Ela mandou um textinho lindo que eu não vou conseguir ler todo ele aqui, mas aí para quem quiser eu vou deixar o link dela embaixo desse vídeo também, aonde você estiver vendo, vai ter o link dela, aí vocês podem procurar o Kumkumadi, a base dele é o ghee, né, onde ele tem ali uma série de plantas bem bacanas. Deixa eu ver se ela coloca aqui, né, ela coloca as funções, tá, ela coloca algumas coisas aqui sim. Óleo de gergelim, óleo de coco, ghee orgânico, cúrcuma, rosas, calêndula, melissa, nossa, camomila, flor de lótus, blá blá blá, um monte de coisa bacana. Então super ultra recomendado, vem num potinho lindo também, bem bacana para vocês. E muita gente me pergunta também, pasta de dente de qualidade no Brasil. Eu uso essa daqui. Essa daqui é feita de carvão ativado, tem outras agora, tem de cravo, tem tudo. Eu gosto bastante. No Brasil eu uso essa daqui, quando eu vou para a Índia eu compro algumas outras marcas. Nem todas as marcas indianas são boas, tá, gente? Tome bastante cuidado com isso daí. Tem muita marca indiana cheio de produto assim que não serve nem para o nosso pior inimigo. Então, por favor, tome bastante cuidado, não é porque veio da Índia que é de qualidade. Mas enfim, então todo vídeo, se vocês quiserem mandar algum presentinho pra mim aí, se eu gostar, eu vou colocar aqui embaixo também o endereço no Naradeva, é só mandar pro nosso instituto, eu vou mostrando aqui lançamento de livro, vamos nos auxiliar. Então vamos falar um pouquinho do Ayurveda do Norte e do Ayurveda do Sul da Índia. Hoje ficou... Na Índia isso sempre foi muito forte e hoje essa tendência também entra no Brasil, nos cursos de formação, nos profissionais, então é muito comum as pessoas vem estudar Ayurveda no curso baseado no conhecimento do sul da Índia. Vem estudar num curso baseado no conhecimento do norte. Ninguém fala do norte, mas é só um exemplo. Não sei por que ninguém fala do norte, porque eu acho que deveria falar também. Eu acho legal. Existe uma briga, o sul é mais antigo, o Ayurveda do sul é melhor, o Ayurveda do norte é melhor. Gente, isso é bobagem. Por favor, a gente precisa sim fazer um levantamento, entender um pouquinho como funciona isso, mas é uma grande bobagem. A Ayurveda é a Ayurveda. A primeira coisa que a gente tem que entender é que o Ayurveda nos proporciona uma forma de pensar e uma forma de ver o mundo onde o que prevalece é
o seu ponto de vista. Pensando desse formato, por mais que a gente estude clássicos e outros livros, e até com professores extremamente graduados e ótimos, todos eles, inclusive os livros clássicos, se você for ler a fundo, inclusive os bons professores, eles sempre vão estimular você gerar o seu ponto de vista, você gerar o seu conhecimento, a sua forma de ver a Ayurveda e trabalhar com ela. E isso não tem nada de errado, na verdade. Dessa forma, você vai criar muitos pontos de vista em relação ao Ayurveda. Então, qual é o problema de ter um ponto de vista do norte da Índia e um outro do sul? E se eles são diferentes, eu pergunto novamente, qual é o problema? O problema não existe, o problema existe na nossa cabeça, que a gente quer diferenciar para querer vender um produto. Eu mesmo já coloquei muito isso, e é uma grande besteira, na verdade. A gente vai se reconstruindo, a gente vai se renovando, revendo os nossos próprios conceitos. Então esse é o primeiro ponto que eu acho importante. Não existe Ayurvedas. Existe um Ayurveda que existe milhões de pontos de vista. E vai continuar existindo, e que bom que continue existindo. Até, para quem não conhece, quando o Ayurveda foi sistematizado para ser aplicado dentro de universidades, a ideia deles era tentar padronizar. E você vê que por mais que eles tentam padronizar, é difícil essa padronização. Porque o Ayurveda ele vem com outro ponto de vista, uma outra forma de enxergar e de se construir, de se desenvolver. Por mais que exista um Ayurveda padronizado na universidade, se você vai ter professores mais do norte, você vai ter um ponto de vista, professores do sul outro ponto de vista, professores do leste outro ponto de vista, e assim sucessivamente, e não existe problema nenhum. Eu vejo muita gente hoje colocando assim, vários professores do norte da Índia acabam indo para o sul estudar depois para se comprometer com o real Ayurveda. Se essa pessoa pensa dessa forma, bom para ela que está se expressando. Não é um real Ayurveda. Ayurveda existe em todos os lugares. Lógico, existem diferenças quando você estuda numa escola de Ayurveda no sul e uma escola no norte? Existe. Por que existe? Porque por mais que a gente ache que um país como a Índia só tem uma cultura e os estrangeiros também acham a mesma coisa do Brasil, a gente sabe que não é uma verdade. Então vai se desenvolver o Ayurveda de acordo com a natureza ao seu redor e com a forma de viver daquelas pessoas. Então é óbvio que no sul da Índia vão ter pontos de vistas diferentes do Ayurveda do norte. O sul da Índia ele acabou sendo influenciado por outros grupos, né? Influenciado culturalmente, né? Você não tem uma invasão inglesa tão grande, você não tem uma invasão islâmica tão grande no sul da Índia. Por mais que tenha, não é tão grande em comparação ao norte. No sul da Índia você teve influências de outras tradições. No norte você teve uma influência muito grande islâmica, uma influência muito grande inglesa. Por mais que os ingleses foram para a Índia toda, é bem claro, você chega em alguns locais do sul da Índia, por exemplo, você vê uma influência inglesa mínima. Existem algumas questões históricas do porquê isso aconteceu, eu posso vir trazer no próximo vídeo, se vocês quiserem, deixa o recadinho aqui embaixo para ver o interesse. E é bem interessante, se vocês forem para, por exemplo, para alguns museus no Kerala, né, que é o estado do sul da Índia, Keralam, né, o Kerala, vocês vão ver que explica um pouquinho sobre isso. É bem bacana, eu posso trazer no próximo vídeo para vocês com todo o prazer do mundo. E no norte você tem uma influência grande inglesa, não tem como comparar, que você vê que as poucas universidades que tem de Ayurveda, que todas as aulas são 100% em inglês, é da região central para o norte. No sul da Índia, por mais que você queira, você chega em algumas universidades, as aulas são em Malayala ou Tamil, e você não vai entender nada. E é muito difícil, são dois idiomas difíceis. Então no norte você tem essas influências, é normal, não tem problema nenhum também, porque o Ayurveda se desenvolve de uma forma bacana. E no sul da Índia você tem um outro tipo de desenvolvimento dentro do Ayurveda, principalmente com influência Siddha e de outras tradições ali que existiam no sul da Índia. Veja, isso não faz o Ayurveda do sul ser melhor que o Ayurveda do norte e nem o Ayurveda do norte ser melhor que o Ayurveda do sul. São apenas levemente diferentes. É aquilo que eu falei, não existe Ayurvedas, existe Ayurveda de pontos e formas diferentes que são aplicáveis ou aplicadas. Porque você tem vários professores e vários desenvolvedores da mesma coisa. Para quem já leu os textos clássicos, por exemplo, os três maiores, Charaka Samhita, Sushruta Samhita e Ashtanga Hridaya, não estou nem contando o Ashtanga Sangraha, vocês vão ver que às vezes eles falam do mesmo assunto de formas diferentes. E às vezes eles são até contraditórios. E isso não quer dizer que um desmerece o outro. Muito pelo contrário, para nós a gente tem que estar, graças a Deus, que a gente tem autores, ou comentadores, ou tradutores, que pensem diferentes e tragam pra gente, né, nesse caso, perspectivas diferentes do mesmo assunto. A gente tem que agradecer essas pessoas. E não entrar num conflito ou numa briga à toa. Eu, particularmente, Eric, gosto muito do sul da Índia. Isso não quer dizer que eu não goste do norte. Eu já tive aula no norte e no sul, já tive professores do norte e do sul, já trouxe professores para o Brasil do norte e do sul. Todos os professores foram maravilhosos.
praticamente todos os cursos que eu fiz também foram maravilhosos. Eu fiz cursos bons no norte, cursos bons no sul. Fiz cursos ruins no norte, cursos ruins no sul. O importante é a gente estudar Ayurveda e parar com essa história, porque isso não leva a nenhum lugar. Mas é claro, a gente pode falar que tem alguns pontos que você vê num desenvolvimento muito maior no sul, como é, por exemplo, os panchakarmas de internação longas. A gente vê as técnicas manuais, né, como os procedimentos, como a Abhyanga, Shirodhara, Pindas, Bastis, etc. Porque isso foi originalmente desenvolvido no sul da Índia com mais ênfase e até hoje eles continuam. E quando você vê no norte da Índia uma ênfase muito maior no paciente clínico, outro tipo de aplicabilidade ao combate a doenças. Gente, assim, também tudo que eu vou falar para vocês aqui vai ser pouco, porque quando a gente fala norte e sul, a gente não está falando assim de duas cidades, né? A gente está falando de vários estados com desenvolvimentos diferentes. Então, você vê em Pune, por exemplo, o desenvolvimento de algumas universidades. O Dr. Vasant Lad é o maior exemplo da região de Pune, o desenvolvimento do Ayurveda, mas você vê na mesma universidade um outro médico, famoso também, da mesma faculdade do Dr. Lad, com pontos de vista diferentes do Dr. Lad, sabe? E com o mesmo sucesso no mundo e na própria Índia. Então você fala, uai, por quê? Porque é normal, isso faz parte. Eu já fui para Gujarat, onde tem alguns brasileiros estudando, eles têm um ponto de vista que eles explicam lá e tudo mais, bem bacana também. Mas você vai para Delhi, você tem outras universidades fazendo outro tipo de trabalho. Como no Sul, a mesma coisa. E isso vai acontecer no Brasil também. Tudo isso é pra gente falar que isso vai acontecer no Brasil. E eu tô vendo isso acontecer no Brasil, sabe? Eu estudo o Ayurveda na escola X, eu estudo Ayurveda na escola Y. Que legal! A gente estuda Ayurveda e existem formas ayurvédicas de falar a mesma linguagem. O que a gente não pode deixar existir e combater isso, e é uma coisa que eu vou combater muito, sempre aquela história, mas o meu ponto de vista é o correto. O ponto de vista da minha escola é o único. Isso é uma grande besteira, gente, sabe? Nem na Índia eles brigam muito por isso e não chegam a conclusão nenhuma, porque não existe isso. A gente fala de pontos de vista, a gente fala pela experimentação de cada ser humano. Eu, Eric, quando vocês vão ter uma aula comigo, eu vou estar falando da minha experimentação de vida. Se vocês vão ter aula com qualquer outro professor de Ayurveda, ele pode estar falando o mesmo assunto que eu, de uma forma totalmente diferente, e que bom que seja assim, e vai ser tão legal quanto a minha aula, porque nenhum vai substituir o outro, ou ninguém vai ser melhor que o outro, entende o que eu tô querendo dizer? Então essa é uma parte muito importante que eu queria vir falar com vocês. Cada semana eu vou tentar trazer um ponto de vista diferente aqui sobre algum assunto. Eu até anotei algumas outras coisas aqui, deixa eu ver se faltou alguma coisa. Também, por exemplo, você tem livros que são desenvolvidos mais com uma linguagem das faculdades da região central para o norte. Você tem livros que são desenvolvidos mais no sul. Agora mesmo tem uma onda no sul da Índia de traduzir livros que nunca foram traduzidos nem para o inglês, que eles eram escritos em Malayalam e Tamil, nem em sânscrito foram escritos, né? E você tem uma linguagem totalmente diferente. Então, por exemplo, no sul da Índia eles têm um livro chamado Kerala Panchakarma Treatments, alguma coisa do gênero, que é um livro clássico, que eles consideram um livro clássico do sul da Índia, que ele só era escrito em Malayalam, e lá é um dos poucos locais que eles explicam por que a Abhyanga não pode, Abhyanga, a massagem ayurvédica, não pode ser aplicada com a pessoa de barriga para baixo. Você não vê, eu nunca vi isso em nenhum outro livro. Mas tem lá explicando, dando toda a explicação de Apanavata, do Agni, do porquê disso, do porquê daquilo, tudo. É muito legal isso, sabe? Você vê um outro ponto de vista novo. E por que isso é ruim? Sabe? Isso, ele não está negativando todo o conhecimento que outras escolas de outras partes da Índia fizeram. Muito pelo contrário. Ele está somando a um novo conhecimento, né? Então é isso, sim. Era o que eu queria falar hoje. É isso, espero que vocês estejam gostando do vlog, do nosso bate-papo aqui. Cada semana um assunto novo, cada semana um bate-papo novo aqui na minha intimidade, aí na minha casa. Aproveitem, deixa o recadinho, vai ser muito importante para mim. Deixa o recadinho aqui embaixo, dá aquele like bacana, inscreva-se no nosso canal. Se você é novo, inscreva-se aonde você esteja vendo. Você está no YouTube? Inscreva-se agora. Você está no Facebook? Inscreva-se também. Você está no Instagram?
Entra no nosso canal, inscreva-se aonde você está vendo. É muito chato isso, eu sei disso, todo mundo fica pedindo, mas é porque é o seguinte, você só recebe os nossos vídeos se você tiver inscrito e você clicar no sininho, aí você vai receber sempre uma notificação sempre que tiver um vídeo novo. Isso pra gente é muito legal. Quanto mais inscritos e mais likes e mais comentários, mais pessoas vão estar vendo o nosso vídeo, mais esse conhecimento maravilhoso da Índia e tudo mais vai estar chegando em mais pessoas. Desculpa, eu tô batendo no microfone aqui. E mais entusiasmado a gente vai ficar para continuar gravando o vídeo, tá bom? Um grande abraço para vocês. Ah, eu tenho um recadinho bem bacana. Você aí que está me assistindo, quer ouvir esses vídeos tudo em MP3? Essa semana a gente vai estar colocando todos os vlogs, vão estar também em várias plataformas. Então fique esperto aí nas nossas redes sociais que a gente vai anunciar quais plataformas vocês vão poder ouvir no carro, ouvir em casa e tudo mais, tá bom? Grande abraço para vocês. Namastê!